Bienvenidos a nuestro programa Correo Internacional. Brasil ha vuelto a ocupar las primeras páginas de la prensa mundial. Hace apenas unos meses fue reelegida Dilma Rousseff como presidenta del país, cumpliendo el cuarto mandato del PT. Y en el mes de marzo ha habido grandes movilizaciones exigiendo su dimisión. Estamos con C. María, dirigente obrero metalúrgico y dirigente del PCTU. C. María, ¿nos puedes explicar qué está sucediendo en el Brasil? Há avanço da crise política no país causada por 3 fatores. Em primeiro lugar, o escândalo de corrupção em torno aos contratos da Petrobras com empreiteiras que trabalham para ela, que envolve autoridades do governo e políticos à base de sustentação do governo. Um escândalo muito grande, maior do que o mensalão que nós tivemos aqui em 2005. Por outro lado, há avanço da crise da economia do país, que tira as margens de concessão que o PT utilizou para tentar controlar o movimento social nos anos passados e obriga o governo a tomar medidas que aumentam as demissões, que cortam direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, o abono do PIS, que corta verbas que seriam investidas em políticas sociais. Isso gera uma explosão de descontentamento no país. Então, as mobilizações que nós tivemos nesses últimos dias no Brasil são uma expressão de um descontentamento generalizado, de uma ruptura histórica com os governos do PT e com o próprio PT, gerado por essa situação. Nós tivemos uma eleição recente, no final do ano passado, onde o PT polarizou a disputa eleitoral dizendo que o governo, o partido da direita, retiraria comida da mesa do trabalhador, eliminaria o direito dos trabalhadores se ganhar essas eleições e que o PT não deixaria isso acontecer nem que a vaca tussa. Pois bem, a primeira coisa que o governo do PT fez depois das eleições foi para cortar direito dos trabalhadores. É isso que gerou esse descontentamento, essa ruptura, esse afastamento dos trabalhadores da base do PT e do governo e alimentou essas mobilizações que nós tivemos nas ruas recentemente. Há, nesse momento, nas classes médias, um repúdio grande ao governo, à corrupção do governo, que está sendo alimentada com esse descontentamento na classe operária, dos trabalhadores, com os cortes de direitos que o governo está fazendo devido à crise econômica e o compromisso que o governo do PT tem em atender os interesses dos bancos e das grandes empresas. Antes, ele fazia isso e mantinha algum nível de concessão para os trabalhadores pelo crescimento da economia. Agora, com a crise, para manter o ganho dos bancos e das grandes empresas, o governo começa a atacar mais duramente o nível de vida dos trabalhadores. Essa é a base, digamos assim, desse processo, dessa explosão de descontentamento que nós vemos no país, que alimentou essas mobilizações que nós vimos recentemente. Seja as greves, as mobilizações de rua, nós temos quase uma greve geral de garis em São Paulo neste momento, seja as manifestações como essa que nós vimos agora recentemente no dia 15. Bueno, los sectores que apoyan al PT dicen que detrás del pedido de impeachment lo que está es un golpe de Estado. O que houve no dia 15 foi, em primeiro lugar, a expressão dessa indignação generalizada no país, com a corrupção por um lado e, por outro lado, com o corte dos direitos dos trabalhadores por um governo que havia prometido fazer o contrário. E no dia 15, a base social que se manifestou fundamentalmente foram os setores médios, a classe média radicalizada, que centralmente foi às ruas contra a corrupção. Nas manifestações, houve também a presença de pequenos grupos bastante minoritários, com bandeiras reacionárias, com bandeiras de direita, e essas manifestações, na verdade, foram convocadas, foram capitaneadas pelos partidos de centro-direita e de direita no país, o PSDB, o PMDB, o DEM. Então, são manifestações que são expressão de oposição ao governo, em primeiro lugar, e que foram capitalizadas, né, por setores mais à direita, que explica essas bandeiras que surgiram no dia 15. Agora, isso, em momento nenhum, quer dizer que haja uma preparação de um golpe contra o governo no Brasil. Pelo contrário, o PSDB, que é o partido do Fernando Henrique Cardoso, está contra o impeachment da Dilma, o PMDB está contra o impeachment da Dilma, os banqueiros e grandes empresários estão contra o impeachment da Dilma e o imperialismo também. Por quê? Porque o governo está fazendo um esforço medonho para aplicar o ajuste fiscal dos bancos no Brasil, atacando o direito dos trabalhadores para garantir o pagamento da dívida externa e da dívida interna. Então, o que dizem os editoriais dos grandes jornais no Brasil? Para que tirar o governo? Se qualquer governo que entrar vai ter que aplicar essa política econômica que a Dilma está aplicando neste momento. Então, não há nenhuma ameaça de golpe, em primeiro lugar, porque o governo do PT não é um governo de esquerda contra a direita. É um governo dos grandes empresários e dos bancos, porque são esses os interesses que esse governo atende. Então, não há, neste momento, nenhuma ameaça de golpe. Isso é propaganda
que os setores mais ligados ao governo fazem para justificar a capitulação dessas organizações sindicais, sociais e organizações políticas à defesa de um governo que, para além de ter esse nome ou essa aura de um governo de esquerda, na verdade, desde que assumiu, é um governo que governa para o grande empresariado do Brasil e para as multinacionais. Bueno, entonces lo que estamos presenciando es de hecho una ruptura importante de los trabajadores y de sectores importantes de masas con el gobierno del PT. ¿Cuál es la política del PCTU para esta situación? Este é o acontecimento político mais importante do último período. De fato, um acontecimento histórico. Há uma ruptura ampla dos trabalhadores com o governo da Frente Popular, com o PT, que se expressa num dado que tem sido divulgado na grande imprensa neste último período, que dá conta de que mais de 60% da população de mais baixa renda, de 0 a 2 salários mínimos, acham o governo Dilma ruim e péssimo. Então, essa ruptura que atingiu primeiro os setores médios por conta da corrupção, atinge de forma ampla os setores da classe trabalhadora e da classe operária, inclusive. A manifestação do dia 15 não teve uma ampla participação da classe operária, porque houve a desconfiança, foi uma manifestação capitaneada pelo PSDB, mas a classe operária nas fábricas se sentiu identificada com aquilo, porque também quer tirar o governo, porque não aguenta mais um governo que lhe mentiu nas eleições alguns meses atrás e agora não para de tomar medidas que atacam seus direitos. E é justamente esse processo que é o processo mais importante que nós temos no país neste momento. A direita, o PSDB, o DEM, tratam de tentar ganhar consciência, capitalizar esse processo de rupturas para fortalecer os seus projetos eleitorais para 2018. E o PSTU quer entrar em campo, promovendo, por um lado, um processo de mobilização no limite das nossas forças, mas para disputar a consciência desses trabalhadores, desse processo de ruptura, para que nós possamos construir um terceiro campo, um campo da classe trabalhadora, que formule uma alternativa operária para o país contra o governo burguês, que é capitaneado pelo PT, mas contra o outro setor, o outro campo da burguesia, que é capitaneado pelo PSDB, pelo PMDB, pelos setores de centro-direita e de direita do país. Nós temos que construir uma alternativa da classe operária e dos trabalhadores que aponte para uma transformação do nosso país de forma a atender às demandas da classe trabalhadora. E para isso, nós, por um lado, estamos buscando impulsionar um processo de mobilização junto com a CSP com Lutas, outras entidades que fazem parte do espaço de unidade de ação. Fizemos já uma manifestação de caráter nacional com paralisações de algumas obras de fábricas no dia 6 de março. Estamos convocando uma outra jornada de lutas para 7 a 9 de abril agora, também com greves, paralisações e mobilizações de rua. E estamos fazendo um chamado, uma cobrança às centrais sindicais do país, a CUT, que rompa com o governo, a Força Sindical, que rompa com a oposição de direita, para que as organizações da classe trabalhadora possam convocar uma greve geral no país que derrube as medidas provisórias, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, que atacam os direitos dos trabalhadores e que possa afirmar, nesse processo de mobilização, uma alternativa da nossa classe para o Brasil. É preciso enfrentar de maneira forte, com mobilização, com os trabalhadores na rua, o governo do PT e, ao mesmo tempo, ao construir uma alternativa da nossa classe, rechaçar a tentativa do PSDB e da direita de capitalizar esse processo de rupturas que está ocorrendo no país neste momento. Los invitamos, como siempre, a que visiten nuestro site. En él encontrarán artículos más extensos sobre lo que está pasando en el Brasil y en muchas partes del mundo. Y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima edición de Correo Internacional.